Fala, fiel, chegando com programação especial aqui na nossa Corinthians TV, em estado de loucura. Hoje a gente vai contar algumas histórias invisíveis, mas fundamentais, de alguns craques invisíveis que a gente tem no Corinthians, que não entram em campo, mas o trabalho deles entra em campo. Aqui comigo hoje, o Bruno Gorgatti, que é coordenador da fisioterapia, Guilherme Oliveira, coordenador de nutrição, Heverson Pimentel, coordenador da preparação física, e todos vocês fazem parte de uma grande equipe que sem vocês o jogo seria outro. Dentro de campo, o elenco seria outro. Provavelmente a gente não teria todos os jogadores que tivemos em campo sem um trabalho coordenado que a gente vai contar aqui. São histórias que ainda não foram contadas sobre a conquista do Campeonato Paulista. A gente tem muita história. Eu queria primeiro agradecer a presença de vocês e o trabalho de vocês, porque eu também sou torcedor, então a gente vibra junto, a gente assiste os jogos juntos, a gente vibra muito juntos, tem muita gente que não vê isso, mas a comissão técnica torce, que é uma loucura. Bruno, queria começar com você, porque tem uma história incrível. A gente viu uma foto sua no avião, cuidando de dois jogadores que foram fundamentais nessa conquista, o Zé Martínez e o Carrijo, no avião. Então era um avião menor ali, um voo fretado, era fretado aquele voo? Sim. E como é que foi esse trabalho? Como é que foi o planejamento, a logística para que você pudesse estar naquele avião e começasse um trabalho num prazo que é impossível? Se alguém falasse, ó, esses caras vão jogar na quarta e vão jogar na quinta. Eu, não, desculpa, é impossível. E vocês fizeram acontecer. Na verdade, o que aconteceu foi criou-se uma logística para isso, né? De um processo que a gente já tem aqui no clube, que é do recovery pós-jogo. E como eles estavam na Venezuela, criou-se a situação de eu estar indo para lá para fazer esse recovery no avião, né? E foi muito legal porque o atleta, óbvio, se sente valorizado, a gente também, por ser uma coisa diferente, visando a final, né? E acabou dando certo, que eles acabaram jogando, e é uma situação que não se imagina muito, né? O pessoal está acostumado só, o pós-jogo acha que não tem, o jogador acaba indo embora, mas tem muita coisa acontecendo. E foi muito bacana. Bruno, eles chegaram no avião, estava você ali. Qual foi a reação deles? Eles ficaram surpresos, né? Porque o atleta sente, falou, pô, parece tratamento de estrela, né? Eu falei, pô, mas vocês são as estrelas, né? Fazem, não só eles, né? Todos os atletas. Mas foi uma iniciativa da diretoria, do presidente, do executivo, do Fabinho. Mas é um trabalho diário, né? Que acaba não aparecendo, mas foi fantástico, assim, e o resultado final foi maravilhoso. Quantas horas, Bruno, você teve ali com eles de preparação no voo e depois chegando aqui antes da partida? O que foi feito e por que isso foi tão importante? Bom, de voo foram praticamente 6 horas, né? Então, assim, não o recovery ele envolve muitas coisas, né? Além de o jogador sempre tem um tipo de queixa que específico, pode ser qualquer região do corpo ali, e a gente acaba não divulgando as coisas porque é uma questão que às vezes o cara tem uma lesão, tem uma dor que você não vai acabar divulgando, que isso até para o adversário acaba sendo uma situação. Então, assim, muita coisa aconteceu nessa madrugada. Nós chegamos aqui, continuamos o tratamento, e foi interessante porque nós chegamos na final com todos os atletas disponíveis, o elenco todo, entendeu? Isso é muito difícil hoje, principalmente por conta do número de jogos que nós fizemos, a quantidade de viagens, tudo. Então, assim, foi um trabalho muito bacana da comissão técnica, do departamento médico, pessoal da performance, da nutrição. Eu não quero, na verdade, é de todos que estão no CT, né? Porque tem muita gente envolvida nisso. Foi muito bom. Não, isso é muito legal. A gente vai falar de casos específicos aqui, porque tinha jogador com muita dor, não era pouca dor, jogador que mal conseguia andar na véspera e que entrou em campo, jogador que estava em campo 24 horas antes. E quando você conta essa história, eu fico pensando, tem um supervisor que conseguiu montar essa logística, tem à sua disposição, tem um planejamento, ok, beleza, a gente vai fazer isso, mas é suficiente? Qual que é o trabalho completo? Não adianta ir lá e fazer a bota, não adianta ir lá e fazer uma massagem, sei lá, liberação miofascial. Tem todo mundo envolvido. Você estava ali nessa linha de frente nesse momento, um trabalho que envolveu uma equipe muito grande. Sim. Na verdade, ali dentro do avião era mais a questão da fisioterapia, né? Mas tem alimentação, tem hora que você chega aqui no CT, tem um massagista, tem muita gente envolvida, né? Fora que o atleta precisa de descanso, né? Tudo isso está envolvido. Mas eles conseguiram performar muito bem. O resultado final foi maravilhoso.
E é muito bom quando a gente chega no final e o trabalho dá certo, e às vezes no futebol dá certo é só o ganhar, né? E nós conseguimos. Isso para nós foi gratificante demais. Pois é, o resultado do trabalho completo ele é muito medido pelo resultado em campo, mas é muito mais que isso, né, Gui, Heverson, porque às vezes uma comemoração pô, terminamos a primeira parte da temporada, vamos chegar assim, o Campeonato Estadual, a primeira parte da temporada, sem uma lesão grave. Os jogadores conseguiram chegar na final, todos eles em condição plena de jogo. Alguns jogadores que, se você contasse uma semana antes como eles estavam, falaram, cara, você vai ter que descansar esse jogador, vai ter que fazer um tratamento separado. E não, todos jogaram e colaboraram na disputa do título. O Bruno citou trabalho de massagista. Quem acompanhou mais de perto esse trabalho que foi feito especificamente com o Memphis na véspera? Na verdade, né, Thiago, quem acompanhou foi o Márcio, massagista, né? Ele já é um cara que tem o costume de fazer as massagens no Memphis. Ele ficou junto com uma equipe aqui, né? O Guilherme fez presente também com essa equipe, 2 fisioterapeutas, o caso do Alex e do Amil. E a curiosidade é que no dia seguinte, independente da exaustão do funcionário, é o brilho no olho do funcionário, a alegria do funcionário e ver a satisfação de ele ter contribuído, nem que seja 10%, para colocar esse atleta dentro de campo. Então, assim, isso são histórias que jamais o torcedor vai estar sabendo, né? Sem a gente estar contando aqui. São histórias que realmente... Foi até de madrugada, Heverson? Isso, o Guilherme teve presente, ficou até 1h30 da manhã. Né? O Memphis chegou, ele usufruiu de toda a estrutura que o clube ofereceu. Nenhum funcionário, inclusive, se questionou em ficar ou não. Ficou com muito orgulho, ficou de prontidão, com vontade. Teve fisioterapeuta que falou assim, não, independente de não precisar, eu também quero ficar para poder ajudar. Então houve uma mobilização total do CT, com o pessoal da cozinha para o café da manhã, com o pessoal da cozinha para o jantar, que o Guilherme vai poder falar melhor, do pessoal da performance para estar acompanhando cada atleta que foi para a seleção, para no final a gente entregar todos os atletas disponíveis para o treinador, né? E o entendimento da comissão. Acho que foi muito importante a comissão acreditar no que a gente estava entregando para eles, né? No formato do Diego, do Osmar, do Bruno, né, do Emiliano e do Ramon. Isso também é muito importante, que nos passa confiança para fazer todo esse processo dar certo. Eu quero contar de alguns jogos específicos que o Corinthians enfrentou em situações muito adversas, com um calendário impossível de se enfrentar nesse início de temporada. Mas antes, Gui, eu queria falar um pouquinho mais do seu trabalho, do seu departamento de nutrição, nesse caso do Memphis específico, porque tinha a questão de estar acordado até alta madrugada para estar em campo no dia seguinte, vindo de um fuso horário de 4, 5 horas de diferença. Como é que foi esse trabalho de nutrição? Primeiramente, como o Heverson e o Bruno falaram, nós temos uma equipe, né, onde todos foram envolvidos no trabalho. A forma como os atletas vão chegar aqui para a gente é sempre um mistério, porque por mais que a gente tenha contato com eles, os relatos, nós só vamos ter uma noção mais precisa no momento que a gente encontrar com esse atleta e poder conversar com ele pessoalmente. E a gente sabe que na nutrição, a alimentação, a hidratação, a suplementação influenciam diretamente na performance desses atletas. Como a alimentação fora do clube, né, nas viagens dos atletas, nós temos uma noção, mas nós não temos o controle total. É muito importante que quando eles chegam, a gente esteja já disponível para poder reforçar essa alimentação, essa suplementação. O Memphis é um atleta que se cuida bastante, né? Ele tem um staff fora do clube que a gente tem contato constantemente a respeito do que deveria ser feito na alimentação dele, né? Do que ele deve tomar de suplementação em casa. Ele confiou no clube essa responsabilidade. Não é de se estranhar, porque a estrutura do clube é uma estrutura de primeiro mundo, né? Nosso hotel, a toda a estrutura que o atleta encontra aqui quando ele chega, e até para nós também que ficamos aqui, né, concentrados com eles às vésperas dos jogos, né? Muitas pessoas não sabem, mas quando o atleta está concentrado, tem toda uma equipe concentrada junto com esses atletas. E quando o Memphis chegou, ele até se espantou, né? Não surpreendeu o fato de ter tanta gente esperando ele chegar, né? Então tinha, como o Bruno falou, o fisioterapeuta, tinha a questão do massagista. Nós providenciamos para ele uma alimentação, uma suplementação que foi muito bem aceita por ele. A gente, convivendo no dia a dia, acaba sabendo mais ou menos o que o atleta gosta de comer, gosta de consumir. O que ele não gosta de comer? Cara, o Memphis é um cara que, assim, é mais fácil eu falar do que ele gosta do que ele não gosta, sabe? Mas ele gosta muito das frutas do Brasil, né? Então ele é um cara que come muito bem, se alimenta muito bem. Então ele fala muito dessa questão, né, de ser um país tropical e ter essa questão desse cardápio variado que tem aqui. A intenção, né, minha e de toda a equipe da nutrição é poder atender todos os atletas, lembrando que a gente tem
toda uma questão de cultura envolvida na alimentação, né? A alimentação está muito envolvida com o que ele está acostumado a consumir na infância, na adolescência. Então, a gente tenta fazer um cardápio bem democrático, digamos assim, né? Onde todos sintam um pouco ali da presença da casa deles. Então, a gente tem né, os chefes de cozinha, as cozinheiras, auxiliares de cozinha, que estão ali sempre acompanhando o cardápio que a gente, né, prescreve para eles. E a maioria dos atletas fica muito satisfeito com a alimentação aqui que é servida no clube, nas viagens, nos hotéis, porque a gente tenta personalizar ao máximo, né? A gente tenta fazer uma gastronomia saudável, uma gastronomia para performance, né? Tem como a gente comer coisas saborosas, gostosas, sem ter aquela cara de dieta, né? Com certeza. A ingestão energética deles tem que ser muito alta, principalmente por causa desse calendário. Nós tínhamos tempos muito curtos para recuperar entre uma partida e outra. Todo jogo, antes do jogo e após os jogos, os atletas são pesados no vestiário. E a gente percebe a redução de 2, 3, até 4 quilos por jogos, né? O Memphis mesmo perde aproximadamente 4 quilos em uma partida de futebol. Então, esse processo de recovery que envolve todos os departamentos já começa logo ali depois da partida, né? Ele começa a fazer uma hidratação, uma suplementação, dali ele vai para massagem, fisioterapia, para as banheiras de gelo, e logo em seguida é servido um jantar, né? Para muitas pessoas que não sabem, mas nós temos uma estrutura, um restaurante que é montado após as partidas, tanto em viagens quanto em jogos em casa, onde os atletas têm toda a liberdade, tem todo um ambiente ali controlado, com opções de refeição saudável, dentro do que eles gostam de comer pós-jogo ali. E o Corinthians, né, o presidente, o Fabinho, eles estão oferecendo gente para a estrutura, porque isso aí exige um investimento do clube, né? Não é uma coisa que sai barato. Mas o clube tem essa visão, né, que não é um gasto, é um investimento. E isso está ajudando a recuperar os atletas, a entregá-los mais inteiros ali para a comissão técnica. Guilherme, eu lembrei que no primeiro dia do Memphis, aqui a gente está conversando hoje aqui no Centro de Treinamento do Corinthians, no CT Joaquim Grava, a gente chegou com o Memphis, aquele horário da madrugada, deu uma descansadinha, veio para cá fazer fotos da apresentação dele, e aí a gente foi almoçar. Aí ele fez uma ligação em vídeo. Eu não sei se era para a cozinheira, que é amiga dele, se foi para a Paula, se era para uma nutricionista, mas ele ligou em vídeo e falou assim, ó, o almoço é esse aqui. E ela meio que fez o prato, ele pega o arroz, pega o feijão, pega essa verdura. E agora não, a partir do dia seguinte, ele não tinha sido apresentado a você, a sua equipe, ele está muito à vontade com a culinária brasileira, né? Sim, sim. O Memphis, ele tem, né, igual eu falei, no staff dele, ele tem uma chefe de cozinha, a Paula, né? É uma pessoa que a gente tem uma proximidade legal. Ela, inclusive, ontem, após o jogo mesmo, nós batemos um papo, né? A gente fala do desgaste dele. Toda a suplementação que a gente oferece aqui no CT tem alguns itens que têm que ser consumidos em casa, em horários antes de dormir, por exemplo. Ela acompanha, ela pergunta. Então, é muito interessante quando a gente tem esse staff fora do clube também, porque é uma atenção a mais sobre o atleta, né? E um atleta, né, da importância do Memphis, assim como todos os outros atletas do elenco, quanto mais informações, né, quanto maior o controle em cima das ações deles fora do clube, é melhor para a gente, é melhor para o atleta, porque ele fica assistido completamente, né? Ele, enquanto está aqui, a gente está avaliando, está observando, está acompanhando, e fora do clube a gente vai tendo esses feedbacks. Então, no início, né, na chegada dele, foi interessante ele apresentar, e por ser uma brasileira, ficou mais fácil ainda, né? Ficou mais próxima a relação, né? É muito legal. O trabalho de nutrição, ele muitas vezes tem que ser antecipado, né? Antes da chegada dos jogadores, a comida tem que estar preparada. Então, viagem internacional, Guilherme sai de um jogo, enquanto o pessoal vai para casa dormir, ele vai para o aeroporto para chegar 12 horas antes, preparar para receber todo o elenco. Bruno e Heverson, a gente teve uma pré-temporada de menos de uma semana, foi apertadíssima, e começando com jogos a cada 2, 3 dias, era muito apertado, com pré-Libertadores, Campeonato Paulista. Então, no ano passado, começou uma fase de preparação com os exames, principalmente, para chegar já treinando intenso para conseguir encarar essa maratona de início de ano. Como é que foi dar essa largada com um elenco ainda entrando em forma, voltando daquela pequena folga que teve de ano novo, com alguns jogadores da base, com jogadores do profissional, os jogadores que estavam se juntando ao elenco? Como é que foi esse trabalho ali para iniciar? Imagino que uma preocupação imensa para evitar lesões. Na verdade, é um trabalho, sempre que eu falo, é multidisciplinar, né? Porque precisa do entendimento de todos os departamentos. Vai desde da sensibilidade do treinador, de todos os departamentos, no sentido de criar uma estratégia para que isso não passe, né? Porque é um tempo curto e você precisa estar disponível para jogo, né? Então, criou-se estratégias, o Heverson pode até falar melhor em relação à parte física, né?
porque é um cuidado muito grande. Você perder um atleta logo de início, isso representa um problema muito grande para nós, né? Mas foi tudo muito bem planejado com a comissão, com a performance, com a fisioterapia. Isso envolve todo mundo, o departamento médico todo, os médicos, para que isso chegue num consenso bom para todos, entendeu? Eu anotei aqui vários episódios desse início de temporada 2025 que eu queria comentar. Um deles, jogo contra a Ponte Preta em Campinas, debaixo de um dilúvio, o gramado ficou impraticável, a cidade estava toda alagada, teve até uma área atrás do estádio do Moisés Lucarelli que estava alagada. O nosso vestiário estava inacessível, eu lembro que eu fui até o vestiário com água quase até o joelho, sem brincadeira, e ele já tinha alagado na véspera por conta de chuvas também, então ele já estava numa situação complicada. A Ponte Preta fez um trabalho incrível de tentar preparar tudo para receber o Corinthians, mas era uma chuva absurda e o jogo atrasou cerca de 1h30, se não me engano, e começou com um gramado pesadíssimo. O time num hotel próximo, então esse trabalho ali de pré-aquecimento, de aquecimento, não podia ser feito no gramado, não tinha espaço no vestiário. Como é que foi esse momento ali, Heverson, para manter o time focado no aquecimento correto, para não cansar demais, para não estar frio demais? Como é que foi encontrar esse equilíbrio ali? Primeiro, como você falou, foi uma mobilização de todos os setores naquele momento. A gente tinha uma equipe já no estádio esperando o momento que a nossa equipe podia estar saindo do hotel. E é lógico que os jogos com chuva que teve em janeiro, ele acaba dando uma sobrecarga maior, acaba exigindo uma recuperação maior, e o jogo tinha que acontecer naquele dia, porque o nosso calendário estava bem espremido, não tinha como adiar. Houve também um total entendimento dos atletas, de entenderem que independente da situação, o jogo tinha que ser realizado aquele dia, independente do atraso. Mas assim, a comissão mobilizou, todo mundo que esteve presente no vestiário ficou de prontidão, não estava funcionando luz, e a gente procurou passar principalmente confiança para o atleta. A gente não enxergou problema naquele vestiário, a gente não enxergou problema no gramado, a gente só viu solução, só viu que a gente tinha que entrar lá, jogar e sair com resultado, para principalmente buscar o nosso objetivo final, que era ficar em primeiro no geral, porque a gente sabia também que se a gente trouxesse os jogos para dentro da arena, a gente ia ter um apoio muito favorável, que era o torcedor, que é o fiel torcedor, e que fez por onde. Outro ponto positivo é que o gol saiu no finalzinho, ou seja, o time chegou firme e forte, fisicamente, até o último minuto de jogo. Gol do Thales, driblou até uma poça d'água e fez o gol, foi isso, né? E tô lembrando aqui, isso é um ponto que a comissão toda comemora. Justamente, é um ponto que a comissão toda comemora, é um rodízio que foi feito dos atletas também, a comissão muito feliz com isso, a gente sentiu uma preocupação em manter a carga dos atletas que não vinham jogando também, como o Bruno falou, existe uma equipe multidisciplinar, existem os setores que trabalham muito, a gente como coordenadores, a gente só representa pessoas competentes que estão ali na sala, então a gente trabalha de forma árdua para acertar as cargas de trabalho, a gente trabalha de forma árdua para entregar o que tem de melhor para a comissão técnica. Eu não posso estar aqui e não falar o nome dessas pessoas, que é da performance, que é o Leandro Serafim, que é o Guilherme, que é o Bruno. Eu costumo dizer que é um presente que eu tenho em coordenar essas pessoas, o Diego, que também faz a ponte com a comissão, que é o preparador físico da comissão técnica. Então são pessoas que a sinergia é muito grande, né, Thiago? Então nesse momento de dificuldade, essa sinergia e a confiança, ela vai muito além de qualquer coisa. O Corinthians enfrentou essa questão das chuvas fortes em janeiro num jogo contra o Palmeiras, no Allianz, que também ficou impraticável ali o campo por conta da chuva. E em Novo Horizonte foi uma outra situação. Foi uma situação de ter atletas da base que na véspera tinham jogado a Copa São Paulo, véspera ou 2 dias antes, tinham jogado a Copa São Paulo, se integraram ao elenco, porque estava naquele momento de rodízio também. Como é que foi? Quem pode comentar sobre aquele jogo específico, Heverson? Acho que passou muito por você integrar jogadores que vinham da base, que tem uma nutrição diferente, porque estão num momento de desenvolvimento diferente, tem uma preparação física diferente, porque estavam num campeonato com um calendário diferente. Como é que chegaram para aquela partida? Na verdade, eram jogadores que vinham treinando, Era o João Vitor e o Luiz Eduardo que iniciou a partida, e teve alguns jogadores que estavam de suplentes que tinham vindo da Taça São Paulo. O João Vitor e o Luiz Eduardo já vinham treinando com a equipe profissional há alguns dias. O que mais pegou foi a logística de viagem, um deslocamento que você tem do estádio até o hotel, o deslocamento de volta, é uma logística chata jogar lá. A gente sabia que também ia ter um desgaste grande para os atletas, que a gente já tinha que jogar 2 dias depois.
né? Não tinha data, como eu falei, não. A gente teve um calendário muito espremido, jogando a cada 2 dias. Então, assim, valeu muito a pena toda a logística que foi feito. Os jogadores foram da base, teve todo um acompanhamento, eles podem jogar, ajudar. Naquele momento que a gente saísse com a vitória também. Eu acho que foi uma vitória importante para que a gente alcançasse a pontuação de ser o primeiro no geral. Os meninos da base, o Guilherme dá toda assistência para esses meninos para que também eles possam render dentro da partida 90 minutos. A comissão técnica dá toda a confiança. O Diego dá o suporte ali para que eles possam ter a carga controlada e eles possam também jogar 90 minutos. Então, eu acho que assim ficou muito claro o que a gente vem trabalhando desde o ano passado, né, Thiago? Ficou muito claro que o maior reforço que o Corinthians teve em 2025 foi a manutenção do elenco. Né? Junto com o Augusto, junto com o Fabinho, eu acho que foi o maior reforço que o torcedor pode receber. Porque dentro dessa manutenção, todos os atletas que estão no elenco eles já entendiam todos os processos que teria que ser feito em 2025 e ser melhorado ainda. Então isso fez toda a diferença para que a gente alcançasse o título. Bruno, a gente, durante essa temporada, a gente soube de vários jogadores com dor e que ficaram em condição de entrar em campo com uma dor, mas era uma dor controlada, que dava para ele atuar em alta performance, em alto nível, e que não teria risco de lesão, pelo menos não teria um risco alto de lesão, que isso é muito medido. Vocês têm essa integração de processos de vários departamentos que medem uma série de índices que indicam se há chance maior de lesão, se há uma chance menor, se precisa descansar. E, claro, tem uma decisão final da comissão técnica ali do treinador de falar assim, ó, qual é o risco? É tanto. Ok, eu vou arriscar porque eu quero esse jogador hoje. Existe essa possibilidade de acontecer, obviamente, em jogos mais decisivos. Vamos falar de alguns casos. Podemos falar do Hugo? O Hugo, em alguns momentos, a gente viu que ele mostrou dor, se não me engano, era numa das coxas. E como é que é feito esse trabalho ali para, ó, eu vou tirar a sua dor, eu vou diminuir muito a sua dor. Isso também impacta no risco de lesão? Como é que é feito esse cálculo? Sim. Até em cima do que o Heverson acabou de falar, é um controle que envolve a comissão técnica, os médicos, a disponibilidade eu tenho que agradecer aqui dos físicos que trabalham comigo aqui, a Mil, Douglas e o Alex, que também fizeram, e a Camila, né, que participam da equipe. E o que acontece é o seguinte, para isso acontecer, para o atleta estar disponível no jogo, vem desde o treinador, vai com o Ramon, o Emiliano, o Diego, a comissão técnica toda, entender de ser feito um planejamento, né? Então isso, e não foi só questão do Hugo, né? Para a gente conseguir que o atleta chegasse até o último jogo, é um planejamento de todos, né? Então, assim, todo mundo participa, todo mundo compartilha, e na verdade a gente sempre pensa no atleta em questão de lesão, a gente tem que preservar o atleta também, mas a gente conseguiu até o final com que todos chegassem e cumpriram, né? Então, isso para nós foi, a gente fechou com chave de ouro assim, mas todos participaram desse processo. Vamos contar então do Garro, porque o Garro virou muito assunto. A gente está falando na semana em que o Garro está na Espanha fazendo um tratamento específico e ele teve jogos em que ele realmente na véspera tinha muita dor. Foi o caso da final. Como é que foi essa preparação de toda a equipe para o Garro poder estar em campo em condições de jogo? Na verdade, o Garro saiu do treino, né, na véspera, isso acabou ficando evidente para todo mundo. Aí ele realizou o tratamento intensivo ali na fisioterapia, à noite, o dia todo, e aí foi avaliado por todos que teria condição de ser feito, entendeu? E acabou jogando, foi super bem e agora teve que parar para fazer esse tratamento. Mas deu tudo certo. Você lembra bem, né, Heverson, dessa véspera do Garro, ele estava com bastante dor, ele saiu um pouquinho mais do treino, parecia bem, parecia um desconforto, mas ao longo da tarde e da noite ele não estava confortável, né? Ele chegou a ter dúvidas se poderia ou não entrar em campo? O Garro, ele saiu do treino com dificuldade de andar. Uma pessoa talvez leiga que olhasse o Garro saindo de campo, não colocaria e tiraria ele do jogo automaticamente. Eu acho que a partir do momento que ele saiu do campo, iniciou um tratamento, iniciou uma mobilização dentro do CT para que colocasse o Garro para jogar no dia seguinte, sabendo da importância do atleta. Mas qualquer pessoa que não tivesse o entendimento já tiraria o Garro da final, porque ele saiu com dificuldade de andar e sem conseguir flexionar a perna, né? Então ele tinha muita dor. Você via a cara de sofrimento dele. Mas todo o departamento médico, o departamento de fisioterapia, com muita confiança, fez com que o Garro também confiasse,
no tratamento que eles propôs para o Garro naquelas 24 horas, para o Garro estar à disposição do jogo. Esse trabalho foi bem incrível. Quem não acompanhou de perto não tem ideia da dimensão do risco que estava envolvido. E tem um componente, Guilherme, que eu acho incrível na nutrição, que além de todo o fator, né, de reposição de toda a energia necessária, a hidratação e tudo mais, tem um lado de conforto, não tem? Na nutrição? Total, muito, né? Se a gente for ver, toda a celebração da nossa vida, né, envolve alimento, né? É um aniversário, é um casamento, é uma formatura. Então, dentro desse ambiente caótico que é o futebol, né, esses calendários, né, igual a gente já comentou algumas vezes, o curto período que eles passam com a família, né? Então, assim, passa-se a família Corinthians literalmente, porque nós tivemos atletas que, né, o Bidu mesmo, o filho nasceu, né, durante a final, né? Então, eles se privam de muitos momentos com a família, com os amigos, e acaba que a gente tenta recompensar isso de alguma forma. Então, quando a gente, né, tá fazendo todo o planejamento nutricional de um atleta, a gente senta com ele para conversar na consulta e tenta ouvir, né, da vida dele, quais são os gostos alimentares dele, quais são as preferências, o que ele não gosta, justamente para a gente tentar gerar nesses momentos, né, de tensão, uma lembrança, né, quando ele vê algum alimento ali, aquilo arremeter fases da boa vida dele. Tem estudos na nutrição, né, comprovando isso, né, comfort food, né, são alimentos que trazem para você uma calma, um relaxamento. Então, dentro dessa parte da ciência, a gente aplica muito no dia a dia. Então, às vésperas de jogos mais tensos, jogos das finais, a gente sempre tenta elaborar um cardápio, né, uma alimentação que seja mais afetiva, que venha trazer esse conforto para ele. Quando você falou dos meninos da base, é interessante, porque a base tem uma estrutura muito boa também do Corinthians, oferece tudo do bom e do melhor, mas quando ele chega aqui no profissional, ele está alcançando um patamar maior, né? E acaba que toda a estrutura de academia, toda a estrutura física, hotelaria, ela acaba também sendo um pouco diferente do que eles estão acostumados lá embaixo. Então era muito legal que quando vinha essa turma, né, nova, acompanhar as rotinas, as viagens, né, eles ficavam assim bem felizes, né, com aquela quantidade de opção de coisa, né? A gente tem um buffet bem completo, bem variado, e a gente brincava com eles, né? Pô, não acostuma não, né? Ou melhor, acostuma sim, né? Porque isso aqui é o que o profissional oferece, né? Não vão ser todos os atletas que passam pela base que têm a oportunidade de chegar ao profissional, mas a gente tenta fazer isso sim, né? Na consulta, como eu falei, a gente vê as preferências alimentares, a gente leva toda a consideração a questão da performance em primeiro lugar, mas a gente sempre puxa isso para que eles se sintam em casa aqui, porque numa semana que a gente tem 3 jogos na semana, eles praticamente não vão em casa, né? Então eles têm que se sentir aqui confortáveis, e as alimentações têm que ser atrativas, né? Um atleta de futebol, ele vai ingerir em torno de 3.500 calorias por dia, né? Numa partida de futebol, um atleta gasta em torno de 1.200, 1.300, até 1.500 calorias no dia. Isso é que uma pessoa, às vezes, consome ali um dia inteiro, ele gasta em uma partida. Então, você se manter os atletas com essa alta demanda energética, se alimentando dessa forma, é bem complicado. Se você não tiver uma alimentação atrativa, uma alimentação que venha a ter sabor, dificilmente eles vão alcançar esses níveis, né, que eles precisam atingir de calorias. E essas calorias vão refletir, né, na questão da massa corporal deles, na perda de gordura, né? Atletas que vêm, né, de fora, o Hugo, goleiro, que a gente estava falando dele agora há pouco, quando ele chegou de Portugal mesmo, ele relatou que estava se sentindo bem abandonado nesse sentido lá, que ele não tinha um acompanhamento personalizado, um cardápio personalizado. Ele chegou aqui fora de forma, ele estava vindo de férias, e realmente ele precisou fazer uma adaptação rápida, né? Então ele teve que perder gordura num tempo mais rápido, desenvolver massa muscular num tempo mais rápido, e aqui ele conseguiu cumprir isso muito bem nessa fase, principalmente inicial da chegada, e agora, né, com a manutenção dessa questão física, né? A gente sempre faz aqui o acompanhamento de percentual de gordura, massa muscular, e isso vai dando para eles um parâmetro do quanto a alimentação que eles estão fazendo está impactando na forma física deles, né? Tanto é que a gente sempre brinca com ele, né? Essa semana tem avaliação de percentual de gordura, né? E eles, opa, essa semana eu vou me cuidar um pouco mais. Mas é bem legal. Você pegar hoje o nosso grupo, ele está todo fisicamente muito bem, né? A composição corporal deles é muito interessante. O clube, né? Desde a minha chegada, o ano passado,
o setor passou por uma reestruturação, então teve um alto investimento, né? Tanto na parte de alimentação, suplementação, o clube não mede esforços, né? Nas viagens internacionais, a gente serve jantares dentro dos voos, então isso tem um custo, mas o clube já enxergou que esse custo está sendo, né? Está retornando em forma de vitórias, títulos, atletas em campo. A comissão técnica também compra bem essa ideia, né? Emiliano mesmo gosta também de fazer um acompanhamento, faz para ele também, então ele sente no dia a dia essa melhoria, e isso passa para os atletas, passa para todo mundo aí. E a comida aqui é boa demais, aqui no CT. O feijão eu sempre elogio, e eu lembro que na pré-temporada não tinha pudim, então tava todo mundo ansioso para passar logo a pré-temporada, para ter o pudim de leite. É verdade, tem hora que a gente tem que sofrer junto, né? Então, já que o atleta não pode comer doce durante um determinado tempo, ninguém come, né? Nós estamos juntos aqui na boa e na ruim, não é isso? Na boa e na ruim, pudim de leite sem furinho, que é mais difícil de fazer. Eu queria falar do Yuri. O Yuri deu para ver em campo algumas vezes que ele tinha uma dor incomodando no ombro. Como é que foi? Na primeira partida da final, inclusive teve um momento mais no final da partida, que ele olhou pro Hugo, o Hugo ia bater um tiro de meta, ele apontou, bate naquele lado, senão eu vou ter que dividir no alto aqui, tá doendo. Acho que é o esquerdo, né? O ombro esquerdo dele. Como é que é esse tratamento para que esse ombro dele pare de doer, para que se recupere? Eu sei que é uma lesão bem antiga que ele tem ali. É uma lesão antiga e, na verdade, assim, hoje em dia é difícil você pegar um atleta que não tenha dor, né? O atleta tá sempre no limite, né? Não tem. Infelizmente, o calendário brasileiro é diferente, né? Tem muitos jogos, a demanda é muito grande. E o Yuri teve uma queda no jogo do Palmeiras também e acabou batendo o ombro, né? Então é um trabalho intenso nosso lá da fisioterapia para deixar os atletas sempre nas melhores condições, né? E aí o pessoal fica, o atleta, claro que o atleta faz um sacrifício também, mas tudo isso acabou sendo coroado com o título e foi ótimo. Quando subiu esse aqui, que vocês comemoraram demais, é mais festa ou mais alívio? É uma mistura de tudo, né? É uma sensação. O Corinthians estava há muito tempo sem ganhar um título, né? E o Corinthians merece estar sempre no auge, né? Porque o Corinthians investe demais. Eu posso falar até pelo meu setor, teve investimentos altos. E isso nos dá mais qualidade de trabalho. Isso melhora para o atleta. Melhorou muito em aparelhagens, em estrutura. A gente tem um profissional a mais hoje. Então, assim, quanto mais qualidade e mais recurso para oferecer para o atleta, a gente consegue, isso acelera o nosso processo, entendeu? E quanto que custa hoje um jogador parado? Então você imagina assim, quanto que é tirar um jogador de uma final, quanto custaria isso, entendeu? É muito difícil, né? Então, quanto mais estrutura, a gente oferece um trabalho melhor também, entendeu? Para o atleta também fica muito bom. Bruno, você tem quantos anos de Corinthians? São 23. Quantos na base? São 12 Quantas anos. copinhas? Campeão de 6. Um currículo incrível. E toda final é diferente. Toda final é diferente. Nesse jogo específico, a finalíssima contra o Palmeiras, você tinha alguma preocupação? Por exemplo, espero que o ombro do Yuri fique bem até o final. Tinha alguma coisa que estava na tua cabeça durante o jogo todo? Muitas. Porque, na verdade, se o atleta acaba saindo do jogo, você imagina a repercussão no sentido de ganhamos o jogo, fomos campeões, estava todo o elenco à disposição. Agora, se o cara sai do jogo com dor, por um acaso, e não é só o time, acontece, um jogo você pode perder, entendeu? Mas era o Yuri, era o Hugo, enfim, a repercussão fica muito ruim, né? Mas é um risco que se corre, né? E a gente acredita no trabalho de todos aqui e o desfecho foi perfeito. Guilherme, pro resto foi o primeiro título com o Corinthians. Para a gente chegar aqui ao final do nosso programa hoje, conta um pouquinho do que você vai levar desse Paulistão. Primeiro eu vou te corrigir, então, vamos lá. Eu já trabalhei no Corinthians de 2002 a 2007. Eu e o Bruno fomos campeões juntos da Taça São Paulo, né? Tive a oportunidade de trabalhar ali, conquistar alguns títulos na base. Logicamente que no profissional foi o primeiro. Thiago, eu acho que é uma correlação de todo um trabalho que vem sendo feito. É uma validação de todo o processo que vem sendo colocado no dia a dia dentro do clube. É também muito importante um título para uma gestão que está fazendo toda a melhoria dentro do clube. Então comprova que a gente está no caminho certo, que a gente tem que continuar melhorando, tem uma margem de melhora muito grande, mas que com o apoio dos líderes que a gente tem, que passa toda a confiança para os coordenadores,
tomar as decisões, a gente vai continuar crescendo e eu não tenho dúvida que o Corinthians vai se tornar protagonista de novo no cenário nacional. Então, A gente fala muito disso, do quanto tem essa integração de processo, passa por toda a comissão, começa na presidência, que acredita no projeto e fala o que vocês precisam. Precisa de mais estrutura, precisa de mais uma pessoa na preparação física, mais um fisioterapeuta, precisa de mais um médico para ter um rodízio na viagem, para ter uma opinião diferente. E aí vem da presidência, vem para os diretores, coordenadores, isso vem cascateando, ninguém faz isso sozinho, né? ninguém. Thiago, o Augusto, junto com o Fabinho, ele tá dentro do nosso dia a dia. Ele tá vendo que o clube tá melhorando, ele tá vendo o que a gente faz pós-jogo, ele tá vendo o que é feito no dia da chuva, da enchente, ele tá junto. Então, acho que isso é muito importante pro líder, né? Então, a gente tem o Augusto, o Fabinho, que são grandes líderes e que dá toda a liberdade e confiança para que a gente possa também cobrar o nosso setor e entregar o que tem de melhor pro clube. Guilherme, o Fabinho ele tem esse perfil, né? Não é Fabinho soldado, por acaso. Ele é zelador no sentido de que ele zela, que ele tem carinho por cada detalhe. Ele dá pitaco até no cardápio? Cara, pitaco não, mas é outro também que gosta da nutrição, né? Ele também faz aqui o acompanhamento, faz suplementação, até porque pelo cargo dele, né, eu falo, é muito estresse, então a nutrição não é só performance, a nutrição é saúde, né? Então antes do atleta performar, ele tem que ser saudável. Minha vinda ano passado para cá foi assim, eu estava dando uma férias do futebol, já tem alguns anos trabalhando e a gente sabe o quanto desgastante é. E em meia proposta do Corinthians mexeu muito comigo e mexeu tanto que o clube estava na fase péssima, né? Então, assim, mal colocado, zona de rebaixamento, jogos a mais, torcida insatisfeita. E a vinda para cá foi uma decisão, assim, assertiva, porque eu acreditei no projeto, né? Colegas que passaram por aqui, o Heverson, tive a oportunidade de trabalhar com ele em outro clube também, então veio me dando um feedback, a estrutura que o clube oferece e a mentalidade, né? As reuniões com o Fabinho foram decisivas para a vinda para cá, porque quando você chega num clube que está tudo estruturado é mais fácil, né? Quando você passa por um clube que está sofrendo um momento de turbulência, como o Bruno falou, muitos anos sem ganhar o título, a desconfiança é geral, né? Não só da torcida, mas como as pessoas que se propõem a trabalhar no clube também. E toda essa liberdade que o presidente, o Fabinho, deram pra gente, falaram, cara, a gente está chamando vocês porque a gente confia, toca o trabalho, a comissão também do Ramon, né, Ramon, Diego, Emiliano, Bruno, Osmar, confiaram no trabalho da gente, então eu até brinco, né, não incomodam, né, eles estão sempre ali permitindo que a gente, durante o jogo, durante o intervalo, a gente vai ali, ofereça um suplemento, esteja presente dentro do vestiário, que a gente sabe que é um ambiente muito blindado, muito fechado, né, então, assim, tudo que a gente passou ano passado, todos nós aqui, né, as nossas famílias também ficavam tensas vendo as notícias, né, o que a mídia, né, acabava expondo, né, às vezes de maneira correta, às vezes de maneira errônea. Então, o que dava para a gente a confiança era olhar no olho de cada um aqui dentro e falar, vai dar certo, nós estamos trabalhando para isso, né? Os atletas que chegaram também, né, no meio da temporada, tiveram uma rápida adaptação, a gente sabe que é difícil, principalmente para o atleta que vem de fora, né, se adaptar ao clima, né, o Memphis mesmo, muitas vezes falou, jogar 11 da manhã, né, 30, 40 graus, né, em média ali do campo, não é para qualquer um, então assim, é louvável o que esses atletas também fizeram em campo, mas muitas vezes o que eu vi era que não mudava a postura nossa aqui dentro, né, não é porque ganhou que era oba-oba, porque perdeu que está todo mundo errado, mesmo durante as derrotas e as vitórias, a conduta era a mesma, principalmente, né, ali dentro do vestiário, no hotel após o jogo, que são momentos tensos, né? São momentos que está todo mundo de cabeça quente ainda. Então a gente olhava no olho do outro e falava, vamos continuar os processos, não vamos desacreditar, não vamos largar. Então tudo que foi implantado, implantar processos é desgastante, é difícil, porque você mexe na estrutura do clube, né? Então tudo que foi proposto, tudo que a gente tinha que cobrar dos atletas, acaba que a gente tem um papel até de incomodar o atleta nesse sentido, de cobrar, né? Cobrar a recuperação, cobrar que vai na fisio, cobrar que passe na musculação, cobrar que faça alimentação, suplementação. São cobranças diárias, então são desgastantes, mas em nenhum momento a gente duvidou que daria, né? E esse título aí vem coroar esse trabalho e a gente acredita que ele vai abrir portas para outros que virão agora para frente aí. É toda uma cultura de trabalho, né? Que o grupo inteiro tem que comprar em todos os departamentos, todo o elenco, equipe de segurança, nutrição, fisioterapia, preparação física, médica. Todos. Inclusive eu agradeço muito, né, a Cris, que está aqui há muito tempo, né? E a gente está fazendo um trabalho em conjunto, o João, que chegou agora e está ajudando a gente, né, nessa parte do dia a dia, a todo o pessoal da cozinha, do restaurante, porque essas pessoas
preparam todo o ambiente para os atletas chegarem. E como você falou, né, a gente está sempre à frente, a gente está sempre chegando antes para que eles sintam-se em casa, né? A gente quer que o Corinthians chegue uma extensão da casa deles e que aqui a gente possa permanecer por muito tempo com vitórias, se Deus quiser. Corinthians não é brincadeira, né, Hever? Você conhece bem aqui, parabéns. Não é não. E o que vale é que esse título, com certeza, tire a gente ainda mais da zona do conforto, que a gente possa crescer ainda mais e conquistar coisas grandes dentro do Corinthians. Vamos por mais então, né, Bruno? Sempre. Agradecer ao elenco, né, que é assim, extremamente comprometido e profissional, e todos os setores do clube, né, porque seria até injusto, tanta gente que trabalha aqui dia a dia, né, e todo mundo participou e é parte disso mesmo, entendeu? Agradecimento e que o Corinthians continue sempre em cima. Pois é, em estado de loucura, mas com um profissionalismo muito forte. Aquilo do lado de dentro do CT, a barra é sempre muito alta. Queria agradecer muito o Guilherme, Heverson, Bruno e toda a equipe que foi citada aqui. A Corinthians TV serve para isso também, para a gente mostrar um pouquinho do trabalho muito sério, muito profissional e que envolve tanta gente aqui no Corinthians. Valeu, pessoal, e vai Corinthians! Corinthians!